Olá, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Hoje começa então o nosso quadro Casos Misteriosos. Depois da vinheta, roda aí! Alô você, seja muito bem-vindo ao canal André Alves. Preparado para mais um vídeo? E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também compartilhar com seus amigos e com todo mundo. Vamos lá! É o seguinte, pessoal, como eu avisei para vocês no vídeo anterior, hoje a gente começa então com relatos misteriosos aqui no quadro Casos Misteriosos e eu vou começar com o meu depoimento pessoal, tá certo? Preparados? Bom, é o seguinte, como nós vamos falar de mistérios, por que não começar com mistérios ufológicos, hã? Bom, é o seguinte, sem mais delongas, vamos voltar para o ano de 1988. Eu tinha 9 anos de idade. Eu era uma criança que passei toda a minha infância na roça, na zona rural. Estudava em um lugar que se chama Poções de Paineiras hoje, que pertence ao município aqui de Paineiras. E eu morava numa fazenda e na época tinha uma usina de álcool aqui em Paineiras. Então as fazendas em volta da cidade, em todo o município, forneciam cana-de-açúcar para esta usina, para produzir, no caso, álcool. E eu morando nessa fazenda, eu gostava muito de fazer armadilhas para capturar pássaros, que eu os consumia, que hoje eu não aprovo, né? Mas naquela época, há muitos anos atrás, e tem muitos anos mesmo que isso aconteceu, eu fazia essas armadilhas. Para vocês entenderem como que funcionava a coisa, para vocês entenderem, para vocês criarem uma imagem da região e da época, a casa que eu morava, ela ficava em um local e para eu chegar aonde eu fazia e armava as armadilhas para capturar os pássaros, eu tinha que atravessar uma área onde se plantava milho e logo após, tinha um pequeno córrego que tinha uma pequena ponte improvisada que aqui na região, aqui no interior, a gente chama de pinguela. E depois desse córrego, né, desse pequeno riacho, tinha que atravessar um canavial que tinha aquelas estradinhas entre um quarteirão de cana e outro. Bom, e logo depois do canavial é onde se encontrava a pequena floresta que eu armava as armadilhas. Bom, isso já era uma tarde, mais ou menos 4 horas da tarde. Eu fiz todo esse trajeto que passei nessa palhada, né, que é aonde se planta milho e depois que colhe o milho, aquele local aqui no interior a gente chama de palhada. Bom, eu atravessei essa palhada, passei nessa pequena pinguela, atravessando o córrego, atravessei o canavial, fui lá, né, consegui alcançar essa pequena floresta, olhei as armadilhas e logo depois eu regressei para a casa onde eu morava. Fiz todo o trajeto de volta, atravessei novamente o canavial, passei outra vez pela pinguela no pequeno córrego, né? E quando eu estava no meio dessa palhada, eu virei para a direção de onde nasce o sol, para o leste. Lembrando que isso era mais ou menos umas 4 horas da tarde, o sol faltava algum tempo ainda para ele se pôr. Por isso, eu olhei, não sei porquê, por um acaso, né? Eu olhei na direção do sol nascente e, para minha surpresa, mais ou menos na direção de onde eu tinha armado as armadilhas, acima, no céu, eu vi um objeto mais ou menos da cor de açúcar. É difícil da gente descrever, mas a cor desse objeto era uma coisa entre a cor de açúcar e o alumínio. Aquele objeto surgiu e foi se deslocando numa velocidade incrível, sem fazer som nenhum, portanto não era um avião, até porque a velocidade como ele se deslocava era muito alta, então um avião normal não se deslocava naquela velocidade.
E eu fiquei observando esse objeto por alguns instantes, e esse objeto ele avançava, né, em linha reta, mais ou menos quase da altura das nuvens, se deslocando para o norte. E fiquei observando por alguns segundos, como eu disse, e esse objeto ele não desapareceu na linha do horizonte. Esse objeto simplesmente desmaterializou, desapareceu na mesma rota e apareceu logo na frente, como se ele não existisse, depois ele existiu outra vez e depois deixasse de existir. O céu não tinha nuvens e eu vi esse objeto, e isso ficou gravado na minha mente até nos dias de hoje. Detalhe interessante, eu fui uma criança criada na roça e naquela época a gente não tinha acesso à televisão. Então eu fui ver televisão, a primeira vez que eu tive contato com televisão, eu tinha aproximadamente 12 anos. E aí depois de ver filmes e desenhos animados que eu fui entender o que eu tinha visto. E passei muitos anos da minha vida não muito interessado nesse episódio, e isso ficou gravado na minha mente por muitos e muitos anos. Até mais recentemente, há uns 3 anos atrás, que eu despertei a minha curiosidade para os assuntos ufológicos, onde eu fui ver muita coisa, pesquisar muitas matérias, assistir muitos vídeos. Com o evento da internet facilitou bastante a gente fazer essas pesquisas, né? A gente tem acesso a muitos trabalhos, a muitas pesquisas feitas por ufólogos pelo Brasil inteiro e pelo mundo afora. Então aí que eu fui entender que eu vi pode-se dizer, um disco voador ou uma nave espacial. Interessante que o formato não era um disco, pelo menos na minha mente, que eu tenho essa recordação até hoje. Esse objeto ele não tinha praticamente a forma de um disco. Ele não era uma coisa arredondada, mas também não era discoide. Vamos dizer assim que era quase algo cilíndrico. E na perspectiva que eu estava, ele parecia que era mais ou menos do tamanho da Lua, o que eu enxergava. Mas para a gente fazer algumas contas de onde eu estava até onde eu armava essas armadilhas, daria mais ou menos uns 400 a meio quilômetro de distância. Então a gente vai fazer umas contas assim, e eu creio que o tamanho desse objeto seria mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus ou algo assim. Então fica para vocês aí esse depoimento. Vocês pensem, né? O que será que eu vi naquela época, hein? Inaugurando hoje então o nosso quadro dos casos misteriosos, eu deixo aqui esse depoimento, que talvez no futuro eu possa fazer um vídeo maior contando isso com mais profundidade, porque aqui eu resumi isso, até porque tem muita história para contar nesse período da minha infância, juventude e até hoje. E também eu estaria explicando o porquê que eu me interesso hoje por astronomia, arqueologia, ufologia, essas coisas assim, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do meu pequeno relato, e em breve eu estarei trazendo outros vídeos com relatos de pessoas também que tiveram experiências parecidas com essa. Tá bom? Combinado assim? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar com seus amigos, tá bom? E também se inscrever no canal caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não seja inscrito no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.